Olá, tudo bem? Prontos para mais um estudo? Num triângulo obtusângulo ABC, as medidas dos ângulos BAC valem 120 graus e ACB vale 30 graus e o lado AC vale 2. Considerando que A é igual a BC e C é igual a AB, assinale o que for correto. Antes de continuarmos analisando as alternativas que serão expostas para nós, podemos já representar aqui um triângulo obtusângulo. É algo parecido com isto. Nós temos um dos ângulos que é maior do que 90 graus. Nesse contexto, este ângulo vale, de acordo com o texto da questão, 120 graus. Agora, voltamos ao texto. Aqui é dito no primeiro ângulo que ele vale 120 graus. E ele vai ser BAC. Isso significa que este Azinho, estando no meio das três letras, é justamente onde reside o ângulo. Então, nós podemos dizer que aqui é o ângulo A. No sentido, então, horário, podemos pôr B e podemos pôr C. Poderia ser também no sentido anti-horário. Agora, na continuidade aqui da leitura, nós teremos ACB, A. No meio nós temos o vértice C, que é onde reside o ângulo relacionado a este vértice. Logo, aqui é 30 graus. E o lado AC mede 2, então aqui vale 2. Ora, podemos já analisar o seguinte. O terceiro ângulo vamos chamar de beta. Nós sabemos que, da geometria euclidiana, a soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer vale 180 graus. Nós sabemos, então, que a soma destes ângulos serão dados, ou será dado, por beta mais 120 graus e mais 30 graus, que juntos valem 180 graus. Beta mais 120 mais 30 graus é 150 graus. Então, aqui 150 graus, que é igual a 180 graus. Isolando-se beta, escrevendo-se 150 no segundo membro, vamos obter beta, que é igual a 180 graus, menos 150 graus. Portanto, sabemos que beta vale 30 graus. Ora, estamos diante de um triângulo que é isósceles. Sabemos disso porque nós temos dois ângulos que são iguais, e o terceiro não é necessariamente igual aos outros dois. Então, nos lados que nós temos os ângulos com a mesma medida, nós teremos também a mesma medida. Nesse contexto, DA até C vale 2, DB até A também vale 2, por conta dos ângulos serem iguais. Ok, galera? Bem, agora que sabemos e temos essa informação, podemos tentar responder as questões. Na primeira questão é dito o seguinte: o valor de A mais C é um número irracional. Bem, na questão ainda é dito o seguinte: a medida A é dado no lado BC. Vamos só trocar aqui a cor para melhorar a representação. Vejam só, nós temos B, nós temos C, de B até C é a medida A. Essa medida nós não conhecemos. Aqui é dito também na alternativa de número 1 que A mais C é um número irracional. Nós temos que descobrir a medida A. Ora, nós temos aqui um triângulo que é chamado de triângulo obtusângulo. E nele vale uma das leis trigonométricas, conhecida como lei dos cossenos. Também no texto da questão é dito que A até B recebe o nome de C. Nós vamos chamar de A até C de B. A regrinha normalmente utilizada por nós professores é a seguinte: nós temos vértices com letras maiúsculas, seus lados opostos normalmente representados pelas mesmas letras, só que minúsculas. Então, nós temos o vértice A, o lado A minúsculo, o vértice B, o lado B e o vértice C, o lado C. Ora, a lei de cossenos diz o seguinte: A ao quadrado vai ser igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, menos 2 vezes B vezes C vezes cosseno do ângulo A. Então, veja, nós temos A isolado, o cosseno é de A. E é chamado de lei de cossenos porque nós temos somente o cosseno aqui.
Vamos substituir as informações que nós já temos. O a vai ser descoberto, é a ao quadrado. B ao quadrado é a medida 2 ao quadrado. C ao quadrado é a medida 2 ao quadrado também, menos 2 vezes 2, que são B e C, e vezes cosseno A. Aqui vale 120 graus. Agora é só nós calcularmos a medida A, uma vez que esta medida já está isolada. A ao quadrado será igual, 2 ao quadrado é 4, mais 2 ao quadrado 4 também, menos 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. E vezes cosseno de 120 graus. Aqui existe uma pequena particularidade. Como nós estamos trabalhando com um ângulo que é maior que 90 graus, e estamos trabalhando com o cosseno, vale lembrar que nós temos quadrantes numa circunferência trigonométrica, no sentido anti-horário. Então, primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrantes. Para cosseno, no primeiro quadrante, os valores são positivos. No segundo quadrante, negativos. No terceiro, negativos. E no último quadrante, positivos. Ora, nós temos cosseno de 120, que está no segundo quadrante. Portanto, a medida do cosseno é negativo. Então, é menos 8 que multiplica menos o cosseno. Agora, vejamos também o seguinte. Nós fechamos aqui o segundo quadrante em 180 graus. Se fizermos 180 menos 60 graus, menos 120 graus, o resultado será 60 graus. Ora, existe uma equivalência. O cosseno de 120 será igual a cosseno de 60 graus, por conta aqui da semelhança que existiria entre os triângulos de primeiro e segundo quadrantes. Logo, aqui é menos, por se tratar do segundo quadrante, o cosseno de 60 graus. Agora é só calcularmos. A ao quadrado vai ser igual a 4 mais 4, 8, menos com menos mais 8, que multiplica o cosseno de 60, que é 1 meio, ou 0,5, se você preferir. A ao quadrado, então, será 8 mais 8 vezes 1 meio, é 8 meios, ou 4. Então, a ao quadrado vai ser igual a 12. Calculamos a raiz quadrada em ambos os membros e o valor de a vai ser igual à raiz quadrada de 12, pode ser escrito como sendo 4 vezes 3. Separamos e vamos obter um a, que é a raiz quadrada de 4 vezes raiz quadrada de 3. E o a vale 2 raiz quadrada de 3. Vamos tentar responder agora a primeira questão? No número 1, nós temos o seguinte. A mais c é um número irracional. Então, a mais c pertence, embora não seja comum nem habitual na literatura matemática encontrarmos uma representação para o conjunto dos irracionais, vamos chamar aqui de I esse conjunto. Então, A mais C pertence aos irracionais. Nós temos o A, que vale 2 raiz quadrada de 3. Nós temos o C, que vale 2. E 2 mais 2 raiz de 3 pertencem aos irracionais, uma vez que o número irracional somado a um número racional, vejam, irracional, somado a um racional, resulta num irracional. Portanto, verdadeiro. A primeira alternativa é verdadeira. Agora nós temos a segunda alternativa. Na alternativa 2 é dito o seguinte: o período da função f de x igual a c cosseno x é 2π. Ora, uma função trigonométrica cosseno pode ser representada assim: f de x igual a mais b cosseno de mx. Vamos só ajustar aqui a escrita. mx e mais a fase que vamos deixar de lado. O perímetro, ou melhor, o período pode ser representado por 2π sobre o módulo de m. Então, este período será 2π. Notem que nós temos c cosseno de x. Vamos dar um zoom aqui, nós temos 1x. Esse x, este 1 aqui é o nosso m. Este m aqui. Então, dividido por 1. Portanto, o período é dado por 2π. Logo,
a alternativa também é verdadeira. Então, vamos marcar as duas verdadeiras até agora. Vamos ver a de número 4. Na número 4 é dito que a função f de x igual a... Então, f de x... Ali existe um seno, então vamos escrever a função genérica, seno a mais b, e aqui seno de mx. A fase vamos deixar de lado. Nós podemos representar a imagem da função seno assim, fazendo a menos b e a mais b. Então, esta é uma boa representação para a sua imagem. Nós temos na função seno, vamos escrevê-la aqui, f de x igual a zero, uma vez que nós não temos nada somando com o seno, mais c já descobrimos pelos cálculos que fizemos, que vale 2. Então, nós temos aqui mais 2, seno de 1x. E se formos determinar aqui a sua imagem, nós vamos ter a medida a 0, a medida b 2. Portanto, substituindo-se, nós vamos ter a 0 menos 2 e a 0 mais 2, que é a imagem. Então, essa imagem será de menos 2 até 2. Foi dito que tem sua imagem contida no intervalo de menos 1 até 1, o que é falso, uma vez que a sua verdadeira imagem é mais dilatada do que o intervalo dado. Portanto, aqui é falso. E, finalmente, o valor de A vezes C é um número irracional. Então, vamos colocar aqui 0,8. Nós temos aqui, é um número racional. Então, a leitura correta é número racional. A medida A, já sabemos valer 2 raiz de 3. Então, A vezes C. 2 raiz quadrada de 3. Vezes a medida C, que é 2 também. Ao realizarmos o produto, vamos ter 4 raiz quadrada de 3, que pertence aos irracionais, e não aos racionais, como foi dito. Portanto, também é falso. E aí nós temos as duas primeiras alternativas como sendo as únicas verdadeiras. Ao se realizar o somatório das alternativas verdadeiras, vamos ter 1 mais 2, totalizando 3. Ok, galera? Então, com isto, nós concluímos mais um breve estudo. Desejo para vocês tudo de bom, muito sucesso em sua caminhada, que vocês sejam muito felizes e até o nosso próximo estudo. Tchau!